É só isso que está acontecendo. Então, Paulo prossegue e ele diz, preservando o evangelho, para que no dia de Cristo, no dia da revelação de todas as coisas, eu veja que, em relação a vocês que me ouvem aqui, eu veja que eu não me esforcei em vão, que eu não trabalhei em vão, que eu não preguei em vão, que cada palavra marcou, mudou, alterou mente, coração, comportamento, atitude, interpretação, significados, valores, caráter de muita gente que então ganhe gosto, ganhe poder de ser um agente preservador, ganhe o poder dos agentes que esclarecem, que iluminam, que se tornam sal da terra e luz do mundo, e que caminham como luzeiros. A minha oração é que vocês sejam essa gente que se torne a demonstração de que aquilo que precedeu a vocês, que os esforços para que o evangelho chegasse até vocês não foram. Porque eles não chegaram até vocês de graça. Não faz 50 anos. Começou na Galileia dos gentios. Se consumou no jardim de José de Arimateia, na ressurreição. Se mantém porque ele está sentado acima de todo principado, potestade, camada dimensional, universal, cósmica, qualquer poder, assentado acima de todos, acima de tudo. Não é só na terra, é no céu, na terra, debaixo da terra, é nas elevações da luz e é na profundidade da treva, porque para ele as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus é na treva, Deus é na luz. Então, Paulo prossegue e diz, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, o que é libação, você sabe? Libação era aquela oferenda feita na Bíblia, ela acontece antes da lei de Moisés. Antes de Moisés, os entes primitivos já ofereciam libação, que era o derramar. O libar era o derramar. A libação era o derrame de algum líquido. Então eles botavam pedra sobre pedra e colocavam e faziam um derrame, que podia ser de vinho, que podia ser de azeite, algumas vezes apenas de água. Era uma simbolização de entrega, de dádiva, daquilo que era essencial à vida. Era a entrega, e uma entrega voluntária, uma entrega grata, uma entrega cujos valores eram não quantificáveis e eram imensuráveis. Era uma entrega. No mundo chamado pagão, pelos cristãos, que eram todos os bárbaros, todos os que não conheciam o cristianismo, eram chamados pelos judeus de gentios
e passaram a ser chamados pelos cristãos de pagãos, e voltaram a ser chamados de gentios pelos pioneiros americanos, puritanos, no leste dos Estados Unidos. Costumava se chamar quem não era membro da congregação de gentio. Então, gentio é o cara que não é dos nossos. Esses aí também usavam e praticavam as libações, a queima de incensos, a entrega de oferenda, a quem quer que, sendo Deus, os recebesse. E há uma quantidade grande de textos no Velho Testamento, e especialmente em Malaquias, tem uma expressão incomparável quando Deus diz: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas do templo de vocês. Vocês pensam que eu preciso do que vocês me oferecem, das dádivas, das libações, que eu bebo sangue? Não, fiquem sabendo que todos os dias, em todas as nações da terra, o meu nome é invocado e a mim são oferecidos cultos, incensos e libações. Em todo o mundo, falando para os judeus em toda a terra. É um negócio que é um barulho em relação ao que se tentou fazer de exclusão universal de todos os seres humanos fora das instituições judaico-cristãs propriamente ditas. Todos eram os outros, os perdidos. Mas eles conheciam o conceito de gratidão, de entrega, de se darem em libação, às vezes de maneira equivocada, mas o Senhor diz em Malaquias: eu, todavia, recebo em meu nome, mesmo que eles não me chamem pelo nome. Eu conheço a sinceridade deles e os acolho em toda a terra. Em toda a terra. E aí, se fosse para conversar sobre isso com você, não iria dar tempo, jamais. Então, escrevendo aos Filipenses, o que você vê é Paulo também usando a mesma linguagem, e quando você chega em 2 Timóteo 4:6, a mesma coisa é dita. Quanto a mim, depois que ele convida, chama, conjura Timóteo a se comprometer com o Evangelho, com a palavra, e com compromisso de raiz, de resiliência, de perseverança, com a pureza do Evangelho que ele tinha recebido de Paulo, não se deixando seduzir pelos evangelhos gnósticos, pelos evangelhos judaizantes, pelos evangelhos meio gélios, mas não totalmente evangelhos, pelos falsos evangelhos, pelas fake news, que não eram good news em Cristo. Então ele está aqui fazendo essa evocação, essa conjuração a Timóteo, que é uma das pessoas que ele crê que pode confiar para passar o bastão, para dizer: segue comigo, segue conosco, segue em meu nome, mantenha esse depósito, carrega esse entendimento, divulga essa compreensão desse Cristo para todos, universal, Senhor de todos os homens, Salvador de todos, especialmente de todos os fiéis, mas que é Senhor de todos. Guarda
esse compromisso, planta-te nessa raiz, não deixa que ninguém te pode, cresce, deixa os teus ramos, tanto quanto as tuas raízes, se estenderem na plenitude do Evangelho. Então ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação faz tempo que eu venho sangrando, dando a minha vida todo dia pelo Evangelho, porque para mim ele não é importante só, para mim ele não é fundamental só, para mim ele não é essencial, embora o seja. Para mim ele é. Sem ele, sem o Evangelho, que é Cristo encarnado, e sem Cristo encarnado em Jesus, portanto, sem o Evangelho demonstrado e interpretado pela hermenêutica da criação, por Jesus, dizendo eu e o Pai somos um, portanto, manifestando o mandamento de Deus, que é amor. Amor a ponto de se tornar libação, entrega. E aí ele diz, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele não estava com câncer de pâncreas, que é um negócio violento, nem de fígado, nem com atrofia e entupimento de coronárias e artérias. Ele não estava com fibrilação ventricular, ele não estava com hepatite C, ele não estava com nada disso. Ele só tinha, eventualmente, problema nos olhos, eventualmente, ele ficou também com problema nos pés e nas pernas pelo excesso de caminhada e pela muita montada e montaria em jumentos. Ninguém faz isso por décadas impunemente, por estradas e estradas, ou a pé, ou puxando o animal, e apanhando. Em quase todo lugar aonde ele ia, ele levava uma surra, pelo menos. Entrava no cacete, na peia, na chibata, no alzorrague. Era todo esfolado e ferido. E depois jogado para ser recolhido pelos irmãos. A vida dele foi um ato de entrega, de libação. Tem gente que diz aqui agora, Deus me livre, Senhor, salva-me disso. Eu, hein? Vira essa boca para lá, porque nós somos todos não filhos da libação, nós somos filhos da chibação. Eu quero falar sobre o seguinte tema para você hoje aí, conforme o meu amigo Braulio vai fazer você ficar sabendo agora mesmo de onde vens, Braulio. Vivendo como libação a Deus ou existindo para esta era? Como é que você está vivendo? Você conhece alguém que está vivendo como uma entrega genuína a Deus? Olha, gente, eu conheço alguns que vivem como uma entrega. Uns mais, outros menos, é claro. Mas cada vez menos.
gente se entregando mais, cada vez mais gente boa se entregando menos, e infinitamente mais de gente que diz que é de Jesus e não quer absolutamente nada. Andam com os ouvidos tapados para não ouvirem. Fecham os olhos quando você aparece para nem te verem, nem te ouvirem. E fazem o possível para não deixarem você ficar nem um segundo diante da percepção delas sem te deletarem. Tamanho é o pânico que elas têm de serem confrontadas, de que alguma coisa lhes atravesse o ouvido, ou que alguma graça, algum carisma seja percebido na sua face, ou que alguma manifestação do Espírito aconteça por ela ter te olhado, ou ele ter te olhado com o mínimo de humanidade, e aí, bum! É um medo extraordinário. O que acontece no coração da maioria das pessoas é medo mesmo. Então eu te pergunto, você está vivendo como libação a Deus? Sai o que da tua vida? O que brota, o que sai da tua vida? O que sangra do vinhedo da tua existência, do ramo que você diz que é plantado na videira verdadeira? O que sai de você para o mundo? Qual é a libação? Porque sai. Tem vida escorrendo de mim. Todo dia tem vida escorrendo de você o tempo todo. Escorrendo. Eu dei, durante um tempo da minha vida, a minha libação a todos os altares de muita intensidade que eu encontrei na experiência deste planeta, do mundo, como grande ajuntamento humano, com sua cultura, seus sistemas, seus significados e valores. E o que eu consegui disso, além de uma fartura extraordinária de experiências, foi uma angústia, uma vontade doida de morrer. Mas eu me entreguei como libação. Depois eu me entreguei como libação a Jesus. Me entreguei de todo o meu coração como libação a Jesus. Especialmente os 10 primeiros anos da minha vida, de jejum, oração, intercessão, quebrantamento, pregação. A minha palavra favorita era entregar, era doar, era me desgastar, era me consumir. Esses verbos de consumo, de queima, de derrame, eram os meus prediletos do ponto de vista existencial. Eu era jovem, mas eu me sentia um velho na entrega do meu derramamento absoluto, sem direito a nada, sem hora para nada, fazendo só o que os outros me diziam para fazer de acordo com a demanda deles. Eu ali me entregando e achando que isso era agradar a Jesus em tudo e sempre. Mas depois de 10 anos eu comecei a não aguentar, especialmente quando os meus filhos foram ficando maiorzinhos e começaram a reclamar da minha ausência em muitas ocasiões.
porque ninguém se entrega a esse projeto de libação como uma oferta tua à demanda de todo mundo, o tempo todo e quando quer que seja, sem se drenar, sem se arrebentar todo. Aí eu comecei a, sem notar, me dedicar mais a um grupo mais seleto, a saber, a liderança da igreja. E aí eram as igrejas do Brasil inteiro, depois as igrejas do mundo inteiro. Mas não notei que eu estava sendo, à época, com os meios que havia à época, só muito mais consumido ainda, e me doando, e viajando no Brasil e na terra inteira, me derramando, e os meus filhos crescendo, e a vida passando, e eu dando tudo como libação à igreja, ao povo de Deus no planeta Terra. E aí, de repente, eu vi que eu já estava sangrando, era de mim para mim mesmo. E chegou uma hora em que o coração decidiu parar. E aí, você que sabe Jesus e conhece Jesus, corre o risco de misturar Jesus com o seu cansaço em relação às coisas que, em estado de desequilíbrio, de libação e entrega permanente, você se deixou drenar. E aí parece que o cansaço com os atos fazem você se cansar de tudo. E eu, na realidade, escolhi falar sobre essa palavra tão antiga, tão primitiva, e que aparece, no entanto, no Novo Testamento, como eu acabei de ler aqui de Paulo, dizendo que ele era uma libação, que ele já estava em processo de oferecimento, como um sacrifício, como um daqueles cordeirinhos do altar, mas que ele entregava como um bom vinho diante de Deus, como o melhor azeite, como entrega feliz da vida dele, não importando quais fossem as circunstâncias. É isso que ele está dizendo. A minha vida é uma oferta, sempre foi. Agora, a minha pergunta a você é: você oferece libação ao quê? Porque libação a gente oferece querendo ou não querendo. Você entendeu? A gente oferece sempre. A gente está sempre em estado de doação de sangue. Ou tem sempre alguns vampiros nos chupando. Tem sanguessugas. Tem gente que não se oferece, mas permite ser sangrada, ser chupada, ser exaurida, ser consumida na vida pelas piores razões, pelas piores causas, pelos temas e pelas pautas mais idiotas. E elas vivem para aquilo, por meio daquilo. E se entregam, como a gente tem visto. O que o fanatismo é capaz de fazer. Nosso país, que era um país leve, se tornou um país cada dia mais pesado, mal-humorado, carrancudo, iraniano, porque está cheio de ira. Foi ficando como o Irã dos ayatolás, foi ficando totalmente talibã. Aliás, já faz tempo. No meu portal, se você escrever a palavra Talibã lá no caifag.net, você vai ver como há 20 anos atrás eu estava falando da talibanização dos evangélicos, já naquele tempo. Agora, então, meu Deus, está cheio de talibã, dando a vida.
dando suor, dando sangue, botando dinheiro. E nos movimentos das igrejas, quanta gente está dando a vida com toda sinceridade. Ontem eu estava vendo aquela multidão e pensando em quanta gente boa que eu amo estava ali eventualmente num engano absoluto e num esforço que eu nunca vi alguns deles fazerem na direção da promoção de nada simples, da divulgação do Evangelho, mas estão tomados por essa paixão alucinada. É uma libação, é uma entrega. E as pessoas não sentem, mas devagar elas vão se dando, elas vão se obcecando, vão se obsedando, de modo que a nossa libação acontece sempre na direção das nossas obsessões, dos nossos cultos, das nossas predileções exacerbadas, da nossa atitude de fanático, que passa a ser uma torcida acrítica. E aí perde todo o sentido de certo, de errado, de justo, de injusto. Passa a ser um culto a personalidades e não uma atitude de congruência com o sentido da verdade. São pessoas que estão transferindo a verdade da pessoa de Jesus para outras pessoas que encarnam agora um outro evangelho que se tornou maior do que o evangelho de Cristo. E essas pessoas estão se entregando em libação, dando a vida, a alma, a esperança e o coração na direção de uma messianização dessa hora, desse tempo e dessa era. Isso é que é ser discípulo da nova era. É fazer a libação por esses messianismos mágicos que não têm a menor chance sob o sol da justiça de irem adiante, nem de permanecerem. Assim diz o Senhor. Mas você está se entregando como libação, desperdiçando a sua vida nos altares das tolices, das loucuras e das paixões que murcharão como a erva. Como é que você está vivendo? Paulo disse, eu estou vivendo como uma libação, como uma oferta, como uma entrega. Já estou sendo, já estou escorrendo, já estou no derrame total. Eu posso ver meu sangue indo, mas eu faço isso com alegria. A minha vida foi uma entrega feliz do Evangelho. Quem é você? Você vive como libação ao Evangelho? Ou você existe apenas para tirar onda nesta era? Filho dos likes e depressivo pelos não likes. Você é tão forte quanto sejam os likes que você ganha. Você é tão fraco quantos sejam os dislikes, as perdas e os haters que persigam você. Porque você é apenas um entezinho dessa era.
não aprendeu ainda a diferença de sofrimentos digitais em relação à vida real, aonde a gente é sangrado. Isso faz parte. Ninguém pergunta por que eu. Todo mundo agradece pelo privilégio de que seja eu, de que possa ser você, e de que assim seja a nossa vida. E quanto mais haja gente com essa coragem de viver por Evangelho, mais chance a gente tem de ver a maldade à nossa volta estranhamente ser parada. Entregue a sua vida como uma libação diante de Jesus, em oração e pela prática do Evangelho. Pratique, se doe, se entregue, se ofereça, derrame seu prazer, seu vinho, seu óleo, seu sangue. Não porque esteja faltando alguma coisa, Jesus já consumou tudo. Não é para completar nada. É para ter o prazer em você mesmo, de ser uma oferta. Um dia, eu fui chocado pelo meu pai, quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, no máximo 20. E eu cheguei em casa, parei a minha moto na garagem, estava escuro. Não havia luz nenhuma acesa em casa. Casa dos meus pais, onde eu ainda morava. E aí eu entrei e ouvi um choro, um choro profundo, um choro que vinha de um lugar indiscernível. Eu me aproximei e vi que era meu pai, com lágrimas aos borbotões e uns soluços. Um homem como ele não soluçava. Era um ser forte. Estava ali com toda a força do derrame da sua fraqueza, que era a sua maior glória. E eu falei: o que houve, pai? Ele falou: nada, nada. Eu falei: então por que você está chorando? Aí ele disse: é essa alegria, é esse gozo de Deus em mim, de Jesus. É um gozo tão grande, é um privilégio tão maravilhoso, que eu sei que Jesus já completou tudo na cruz. Mas eu estava aqui tendo a ousadia de dizer, como Paulo, que eu quero me oferecer como libação. Quero que a minha vida seja toda drenada, gasta no altar desse amor. E ele chorou e falou: olha, se cada pedacinho de mim fosse arrancado, cada pedacinho glorificaria a Deus. Eu quero e me tornarei um ser totalmente tomado pela gratidão, pela graça, pelo privilégio de me entregar. Eu estava conversando com a Adriana sobre isso antes de vir para cá. E foi ela que falou: parece que a vida e, sobretudo, a morte dele, que foi um período mais curto e intensíssimo, foi também uma libação, né? Eu falei: ele viveu como uma libação e morreu. Eu estava lá naqueles 2 meses vendo, eu falei para ela, parecia uma pietà, parecia uma liturgia, a morte do papai. Como ele morreu e ressuscitou várias vezes. As coisas que ele disse,
os significados, as percepções para além do imediato, de outra dimensão à volta. Teve um dia que ele me disse: meu filho, estão acontecendo coisas gloriosas aqui nesse hospital, ao mesmo tempo em que eu vejo coisas muito tristes e terríveis. Eu perguntei em relação aos que estão partindo. Ele disse: tem tanta glória, tanta luz, indescritível, mas tem tanta angústia, tanto medo, tanto pânico, tanta treva. E ele morreu várias vezes, e numa das vezes ele estava morto. Eu queria ser um pintor para pintar meu pai naquela maca de cirurgia, com tudo acabado, com ele já praticamente morto, com a barriga aberta, com uma tela colocada em cima e ele esquálido, com os braços abertos para fora, com os lábios arroxeados. E eu olhei para ele morto e entrei correndo no banheiro daquele lugar, daquela sala de cirurgia, botei a minha cara no chão e chorei dizendo: Jesus, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Obrigado por ver essa entrega, essa libação, essa beleza, essa piedade. Louvado seja o teu nome. Eu estava me levantando de alegria, de glória, de tanto gozo na beleza da vida e da morte do meu pai. Se ninguém aqui entender, desculpa, gente, eu não estou aqui para me fazer compreender. Foi só o que aconteceu. Aí o levaram para o quarto para tentar fazer algumas coisas e 2 horas depois ele abriu os olhos e deu uma piscadinha para o enfermeiro. Aí o enfermeiro quase pulou para trás apavorado, falou: o senhor ainda está aqui? Aí ele falou: meu filho. E o médico disse: eu não vou mais nem fechar, porque eu já mexi tanto nele que não está mais valendo a pena. Aí vieram outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, e todas elas ele atravessou como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, transformando sacrifícios em libações, transformando sangue em vinho e óleo e entrega que curam, como aconteceu lá com aquele samaritano que, passando pelo caminho e encontrando o homem assaltado, todo ferido, passou primeiro o óleo e depois vinagre ou vinho nas feridas. Quando, na medicina daquela época, você passava primeiro o vinagre, ou até mesmo o vinho. Mas o vinagre, quanto mais vinagroso fosse o vinho, melhor. Eles faziam asepsia com o vinagre, com a água, e depois passavam o óleo. Mas Jesus inverteu essa ordem. Na medicina da graça, tudo começa com o óleo, com a misericórdia, e aí vem o ensino, a disciplina, o vinagre, a demonstração, o entalhamento. Mas com Jesus é assim. E a gente vai aprendendo a viver como uma libação, ao invés de existir como uma pulsão desta era. Quem é você? É uma libação em Jesus, para Jesus, crescentemente,
ou você é apenas um vazamento de energia conforme as demandas do tempo, da era, da vaidade, das loucuras, das soberbas, das arrogâncias, dos orgulhos? Me responda. Senhor Jesus, que essa palavra mexa, acorde, perturbe, faça alguns verem para o que vivem, para quem vivem, o que suas vidas significam e em quem eles vivem ou para o que eles existem. É o que eu te peço, que cada um entenda a diferença entre viver e simplesmente ser uma pulsão da existência. Em nome de Jesus. Amém e amém.